Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muji Veda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Então, retornando aqui, capítulo 12, dedicado à devoção, né? Como nós vimos já diversas vezes em diversos dos nossos textos, a devoção não é um caminho espiritual per se, mas é uma atmosfera, uma atitude emocional de devoção e reverência que precisa acompanhar todos os estágios do nosso processo de crescimento espiritual, todos os estágios de nossa sadhana. O Vedanta é enfático neste ponto, né? Você não pode ser um buscador religioso espiritual realmente vedantino sem ser um buscador religioso espiritual. Significa que você precisa entrar no âmbito do seu relacionamento com o Criador, a criatura com o Criador. Se a criatura decide rejeitar o conceito de um Criador e entrar na espiritualidade, né, sem incluir o Criador, Deus, em sua equação de vida, aquele princípio sem o qual você nem existe, né? Se o indivíduo rejeita tudo aquilo, ele não é uma pessoa realmente espiritual, no máximo, podemos dizer, é uma pessoa materialisticamente espiritual. Ela não acredita realmente no espírito, na essência, né, deste universo que é esse princípio Deus que produz o milagre da vida, né? Então, a devoção nada mais é do que uma atitude que deve acompanhar todos os estágios dos nossos processos, né? Isso para fazer um contexto, já que nós passamos um tempo sem nos vermos, né? Eu estava meio doente no Brasil, aí vim para cá, sofri um pouco um fuso horário e agora estou com um pigarro né, assim, mas eu estou melhorando. Vamos ver se eu consigo fazer as duas sessões de hoje, ou se eu vou ter problema com a minha voz. Tá? Então, retornando aqui, o Swami apresentou a devoção como o elemento-chave nesse processo de elevação espiritual, de purificação, refinamento, crescimento, desenvolvimento, né? E essa devoção, como nós sabemos, existe diversos níveis, né, de devoção, né? Tem o Bhakta mais, digamos assim, menos maduro, mais infantil, né? Até o Bhakta mais maduro, né? Mais sofisticado, mais refinado, né? Mas a atitude devocional precisa estar presente. Então, no primeiro nível, é uma devoção no qual Deus é simbolizado por uma deidade com nome, com formas e com características. Aí o Swami evolui naquele conceito de você ter um Ishtadevata, um Devata, uma divindade pessoal, particular, né, com quem você se sente atraído e se apoia, né, e busca conforto, busca segurança, etc., para expandir a mente, purificar a mente, de modo que o indivíduo possa conceber um Deus que aparece como a causa material e o efeito material, que é o inteiro Namarupa, o inteiro cosmos manifesto. Em outras palavras, a totalidade de todos os Namarupas, de todos os nomes, cores e formas do universo. Deus, né, manifesto em sua causa/efeito material, né? Então, esse seria o segundo nível, né, de ver Deus em tudo, do ponto de vista material. Eu gosto de apresentar sempre um outro nível, que é a compreensão de Deus em sua causa, como se diz? Em sua causa inteligente, eficiente. Deus em sua causa eficiente
se manifesta como as leis e os princípios, essa inteligência suprema, o conhecimento total que sustenta essa ordem aparente. Então, este é um outro nível de devoção, ainda mais sutil, que vê Deus em sua causa inteligente / eficiente, manifesto como conhecimento, a inteligência suprema que sustenta este universo. Isso é uma devoção ainda para com Deus, em sua causa ainda mais sutil, né, mas sempre como o quê? Como puro Sattva Guna, ainda assim colorido pelos gunas de Maya. Né? Então, nós estamos vendo, eu estou desdobrando três aspectos de devoção, né, representados por Saguna e Ishvara, antes de nós entrarmos no aspecto do Yin Yoga, que é uma atitude devocional para com um Deus, um Criador, livre dos gunas de Maya, né, que seria o Nirguna Ishvara, o Nirguna Brahmana, o Nirguna Atma, tá? Então, tudo isso para nós criarmos esse contexto de lembrança, né, que Bhakti é uma atmosfera, né, devocional, religiosa, que deve acompanhar todos os estágios, né, do buscador espiritual, né? E depois Krishna falou que o Karma Yoga ele dividia em dois níveis, o Upasana Yoga ele dividia em dois níveis. Nós temos, fundamentalmente, tradicionalmente, absolutamente tradicionalmente, existe somente duas yogas, do ponto de vista do Vedanta, que é Karma Yoga e Jnana Yoga. Mas aqui e ali, as nossas escrituras, inclusive o Bhagavad Gita, faz uma concessão para o Upasana, né, e divide Karma Yoga, Upasana Yoga para aqueles mais extrovertidos que querem, né, focar mais a mente, criar uma mente mais, né, direcionada ao seu objeto de meditação ou, mais tarde, seu objeto de contemplação. A mente precisa desenvolver a capacidade de permanecer focada, né, num ponto de observação, né, ou de contemplação por um período de tempo, né? Então, ele divide o Karma Yoga em dois níveis, significa eu sou um Karma Yogi e eu sou devoto de Ishvara, seja ele como uma figura somente única, né? Ou ele como a totalidade do universo. Ambos são Saguna, né? E quando você faz o Upasana, que é uma sadhana auxiliar para produzir a expansão da mente e o foco, você também pode usar um símbolo, seja ele Saguna Ishvara, né, representado por uma deidade, ou Saguna Ishvara representado por a visão macrocósmica, né? Vishvarupa Darshana, a visão de Ishvara como a totalidade de todos os nomes e formas. Antes se eu focava num nome, numa forma, numa característica, seja ela Vishnu, Krishna, Shiva, ou que seja, né? Ou Jesus, né? Num outro âmbito de um outro círculo espiritual. Então, nós vimos essas subdivisões, né? Que, mais uma vez, eu expandi um pouco para incluir uma sadhana de Karma Yoga, que envolve não somente Deus em sua forma Vishvarupa, mas Deus em sua inteligência suprema, aquilo que projeta, sustenta e destrói tudo de momento a momento, né? Então, nós vimos tudo isso. Então, tá. Então, eu queria só abrir com essa passagem. Então, na aula passada, nós vimos o verso 3 e 4, tendo restringido os órgãos dos sentidos, estando então equilibrados em relação a todos e interessados no bem-estar de todos os seres, alguns devotos meditam sobre o imperecível Brahman, que é indefinível, imanifesto, onipresente, incompreensível, imutável, imóvel, eterno. Eles alcançam somente a mim. Então, esses são os devotos que alcançam a minha real natureza através da compreensão de que a minha real natureza é a mesma e a única real natureza de tudo, do inteiro Jagata, de todos os jivas e, naturalmente, do Criador Ishvara. Então,
Ishvara Atma é idêntico ao Jiva Atma, que é idêntico ao Jagata Atma, que é idêntico ao Brahma ou Paramatma. Tá? Então, nesta passagem do verso 3 e 4, nós vimos o Krishna apresentando algumas sadhanas e dizendo que existem sim sadhanas. Eu acho que antes disso ele abordou alguma coisa aqui, mas eu não quero repassar tudo que a gente já viu. Mas nesse verso, que é uma composição de 2 versos, é uma, como se diz, a fusão de 2 versos, né? Ele fala sobre aqueles que conseguiram chegar no Jnana Yoga Vedanta e conseguem meditar sobre o imperecível, o indefinível, o imanifesto, o omnipresente, aquilo que é além da compreensão do intelecto humano, aquilo que não faz nada, que não se modifica, né? Que é imóvel, que é além do tempo. Então, esses indivíduos que cresceram através do Karma Yoga e o Vipassana Yoga, né, incluindo sempre, né, a compreensão de que o único modo realmente seguro de nós obtermos o conhecimento da real natureza do ser é através da busca pela compreensão da real natureza de Deus. Se a gente tenta buscar essa compreensão através da investigação da natureza do universo, né, sem compreender que o universo é uma expressão de Deus, né, manifesto em sua causa material. Então, se a gente começa a fazer essas buscas, deixando de lado Deus, existe sempre um risco grande, tá? Existe sempre um risco grande. Já que a natureza de Jiva, o Atma do Jiva, da natureza do Atma de Ishvara e a natureza de Jagata, nada mais é do que a única realidade, o Brahman, Satchitananda Brahman, né? Então, é melhor que nós busquemos o conhecimento da realidade através da compreensão da natureza de Deus. E por que da importância de tudo isso? Porque se a gente inclui Deus em nossas vidas, sabendo que a gente depende de Deus para tudo, nós não nos produzimos, nós não nos criamos, nós não sabemos manter esse corpo físico, né? Nós tivemos o benefício, né, o punya espiritual de nascermos nesta encarnação, em contato com as escrituras dos Upanishads, do Vedanta e do Guru, né? Então, isso nos dá a possibilidade de realmente investigarmos e compreendermos a natureza de Deus, porque se eu compreendo a natureza de Deus, sabendo que no final das contas, os Upanishads declaram que a natureza de Deus e na minha natureza são idênticas e é simplesmente, infinitamente ilimitada, né? A única solução para a problemática humana. Então, se eu compreendo a natureza de Deus, então eu indiretamente estou compreendendo a minha própria natureza, tá? Então, se eu compreendo a natureza de Deus como o imperecível, né, o ilimitado, o infinito, né, além do tempo, do espaço, da ação e seus resultados, né? Então, eu chego a este moksha, essa libertação desse sentimento de limitação, inadequação, insuficiência, né? E através da compreensão de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu incluo Deus na minha equação de vida, eu simplesmente mantenho o eguinho humano em sua devida proporção, compreendendo as responsabilidades que cabem ao Jiva Atma, ao ego, né? A mente humana. Ele não pode se isentar de suas responsabilidades, se tornar uma vítima do cosmos, né? Ele simplesmente precisa compreender as suas responsabilidades, mas ainda assim ele precisa compreender as limitações inerentes a todos os complexos corpo, mente e sentidos, inclusive o Jiva humano, que parece ser o organismo mais inteligente nesse planeta, né? Então, o indivíduo que ele entra nesse processo investigando a natureza de Deus, ao invés de investigar simplesmente a natureza da mente, a natureza do ego, entendeu? Ele está numa posição muito mais segura, porque ele desenvolveu as pré-qualificações ou as qualificações mais básicas, né? Que é a humildade, a confiança neste processo, né? Com o Criador, compreensão, investigação. Então,
humildade, segurança e paciência, né? E eles desenvolvem um valor pelos ensinamentos e pelo guru que chegam num pacote único, como nós sabemos, né? Então, essa busca, né, da natureza do Atma, que pode ser buscada até mesmo cientificamente, através da busca, né, científica da partícula Deus por trás da matéria, né? Só que, naturalmente, essa partícula Deus, ela não se encontra nessa manifestação física, ela é o fundo, é o adistana, é o substrato, né? É aquilo que é além da percepção dos 5 sentidos e do intelecto. Então, cientificamente é impossível, mas filosoficamente vale tudo, tá? Então, teoricamente, filosoficamente, para aquelas pessoas mais interessadas na filosofia do que no autoconhecimento, você pode buscar a investigação e a compreensão da natureza real deste Atma, analisando o fenômeno científico, né, o fenômeno físico dos objetos, etc. Tudo é somente a consciência, a existência, isso e aquilo, e eu deixo Deus fora dessa equação. Então, quando eu deixo Deus fora dessa equação, eu não compreendi a lei mais fundamental inerente aos seres humanos vivos, né, que é o karma, né? Então, eu penso que os meus esforços, e somente os meus esforços, irão determinar o meu sucesso ou fracasso a respeito desta busca, né? Então, eu simplesmente ignoro o conceito de Deus como a totalidade de todos os fatores, essa inteligência que produz os nossos karma, pala, datas de momento a momento, e eu saio por aí dizendo, não, eu sou capaz, eu não acredito em Deus, ou isso e aquilo, eu sou um budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, no final das contas, o ego, ele simplesmente está doente, está viajando, né? Está viajando porque ele está rejeitando aquilo sem o qual ele nem existe, como essa força, né, essa inteligência humana, né, abençoada por essa consciência que é sinônimo de Deus, né, fazendo essa busca pela compreensão da natureza da realidade. Sem esse fator Deus, ele não pode fazer isso, né? Então, é fundamental, é absolutamente fundamental que a busca seja pela natureza de Deus, ao invés da natureza da mente, a natureza do ego, a natureza da matéria, tá? A natureza de Deus é um único modo seguro de nós abordarmos essa investigação sem que a gente acabe caindo na armadilha, né, da mente, que acredita que o conhecimento meramente filosófico, acadêmico é suficiente. Essa transformação, ela requer muito mais do que o conhecimento filosófico acadêmico. Essa transformação depende de uma transformação do ego, um processo de educação do ego, de modo que ele compreenda as suas limitações e os seus potenciais. Então, neste verso muito rico, né, ele fala que o indivíduo chegou no Jnana Yoga após muito tempo de disciplina, de controle, restringindo os órgãos dos sentidos, mantendo aquela força, aquele equilíbrio, né, emocional em relação aos contatos com os objetos do mundo, né? Então, ele equilibrados também em relação ao bem-estar dos outros seres vivos, né? Ele é simplesmente uma pessoa sensível, é uma pessoa que leva em consideração o bem-estar do campo, né? Então, esses indivíduos, né, refinados e purificados através de muitos anos de Karma Yoga, da observação do Dharma e Upasana, né, eles se qualificam para chegando ao Jnana Yoga com a capacidade, né, a sutilidade, as qualificações necessárias para contemplar sobre o imperecível Brahman. Aí o Swami, o Krishna Guru, apresentou algumas características desse Brahman como um imperecível, significando aquele que é além do tempo, além da mortalidade. Ele é indefinível, porque jamais pode ser definido como isso ou aquilo, porque não existe nenhuma característica, ou atributos ou propriedades que necessariamente se referem aos gunas, às configurações dos gunas. Não existindo nenhuma dessas coisas, ele não pode ser definido como isso ou aquilo, né?
e ele é imanifesto. Ele imanifesto, é muito curioso isso, porque ele é sempre manifesto, mas é dito ser imanifesto, porque o manifesto existe, né, somente do ponto de vista de algo que existe e não existe, existe e não existe, não manifesto e manifesto. E a única coisa que existe não manifesto e manifesto é Maya. Maya é um poder inerente, né? A Nirguna Brahman, ainda assim, é inerente, mas não pertence a Brahman, ele é abaixo da linha de Maya, digamos assim, eu costumo colocar nesses termos, que de vez em quando ele projeta o universo e de vez em quando ele recolhe o universo. Então, ele projeta o universo físico material, né? Manifesta tudo isso, aí recolhe para o sutil e do sutil para o causal. O universo, em sua formação causal, é sinônimo de Prakriti de Maya. Maya é todo o universo. Ele é contido em sua forma semente, em sua forma latente, em sua forma potencial, né? Então, ele é, fundamentalmente, ele é sempre manifesto como o substrato, o pano de fundo, né? E aí a projeção dos nomes, cores e formas faz de modo que este sempre presente Brahman sejam percebidos através dos órgãos de sentido, vocês entendem? Porque sem os gunas de Maya projetando, né, projetando uma infinidade de namarupas, a gente não percebe este Brahman, a gente não percebe a consciência, né? No máximo, a gente, por exemplo, quando a gente fala de Deus como sinônimo de consciência, a gente percebe a mente, e a gente percebe tudo no mundo, né, sutil e físico, que é percebido através da mente. Mas a gente não percebe a luz da consciência sem a qual a mente não funciona, né? Então, é tão sutil, é tão invisível, que a gente tem dificuldade, não, é impossível obter, do ponto de vista de percepção sensorial, né, a experiência, né, direta de que isso é a consciência, isso é Brahman, né? Mas ele está sempre manifesto, como eu disse na última aula, mas a gente consegue ver só o quê? Os namarupas projetados sobre, né, sobre este pano de fundo. Então, o exemplo mais clássico é a mão, né? A mão, né? Isso aqui é a minha mão. Ela aparece aqui, mas quando a gente diz o que mais você está vendo aqui, Márcia? Não são as coisas atrás da mão, não. O que mais você está vendo aqui na mão? O que está por trás da mão? Não, querida, então, quando a gente vê a mão, a gente vê coisas atrás, mas isso não é o que eu me refiro, não. Me refiro a gente vê a mão, mas a gente vê a luz, sem a qual a mão não é vista, né? Então, essa consciência, ela é mais sutil, ela é absolutamente mais sutil do sutil, como dizem os Upanishads, ela é muito, muito além da percepção sensorial e das inferências intelectuais, tá? Então, como é que a gente consegue ver este Brahman? A gente consegue ver esse Brahman quando ele é, assim por dizer, colorido pelos Budas de Maya. Ele está lá, né, a luz, mas aí tem a projeção dos objetos, né, a projeção das configurações dos elementos, criando uma infinidade de objetos, alguns deles inertes, alguns deles sencientes, né? Então, a gente consegue ver Deus mais facilmente como uma deidade ou como uma manifestação física material do universo. Tudo isso é Deus. Porque agora Deus se tornou o quê? Tangível para mim, né? Se tornou visível para mim, né? Então, como eu tenho colocado, no nível mais sutil ainda, antes da gente pular para o Nirguna Deus, a gente permanece no Saguna Deus, mas aí você começa a contemplar e meditar e ser um devoto de Deus com uma causa inteligente, essa inteligência que está fazendo tudo por nós a cada momento, né? Então, esta é uma outra forma de Upasana, essa é uma outra forma de um Karma Yoga, que está sempre experimentando este Deus, Saguna, mas ainda assim muito sutil, como a inteligência que projeta, sustenta e vai destruindo
ou reciclando tudo de momento a momento, tá? Então, esse Brahman, ele é absolutamente não manifesto, embora ele seja sempre manifesto, mas ele parece ser não manifesto, porque sem as projeções dos gunas de Maya, a gente não vê esse Brahman. Mas existe um modo de ver esse Brahman, e essa visão não é uma visão física, né? Ótica, né? Essa visão da compreensão é possível através dos Upanishads. Os Upanishads vão revelar para a gente aquilo que é o mais invisível do visível, do invisível, né? Ainda assim, sem o qual nada existe. E existem muitas lógicas em todos os nossos textos para sustentar essa declaração, das mais sofisticadas, mais sutis, até as mais densas, ou grosseiras, ou fáceis de serem compreendidas, né? Então, esse Brahman é sempre manifesto, mas ele aparece como imanifesto, mas sempre que Maya acorda daquela soneca dele, né? Acorda do pralaya, aí ele projeta tudo novamente, e aí nós temos o universo, o cosmos manifesto, uma infinidade de universos, em diversas locas, isso e aquilo. Tudo isso são sobreposições dos gunas de Maya, né? Naquilo que é a única realidade, que parece ser imanifesto, mas é sempre manifesto. E a única realidade é além do manifesto e não manifesto. Não é, Mariné? Portanto, é sempre omnipresente, incompreensível, imutável, imóvel. Então, o indivíduo que passou pelo Karma Yoga devidamente, sem pressa, né? Dependendo de cada um de nós, passou pelo Upasana, meditação, né? E depois entrou no Jnana Yoga do Vedanta, né? Ele é um indivíduo altamente qualificado, né? Ele é altamente qualificado. Isso não significa dizer que ele já não precisa, não significa dizer que ele possa simplesmente abandonar o Karma Yoga, a observação do Dharma e o Upasana Yoga, ok? Não significa, simplesmente ele integrou o Jnana Yoga do Vedanta em seu processo de busca ou de preparação espiritual, tá? Simplesmente integrou. A maioria de vocês estão fazendo um pouco de tudo. O grande perigo é você pensar que tudo isso é somente uma filosofia, aí você acredita que o Jnana Yoga é superior e você abandona tudo o resto, pensando, não, eu sou altamente qualificado, eu já entendi até mesmo o Aham Brahmasmi. Então a tentação é grande para o ego humano fazer isso, entendeu? A propósito disso, há muito tempo eu não falo sobre isso, existe uma equação na nossa tradição vedântica que não é literalmente factual, né? Mas é uma indicação que diz que esse processo de preparação leva tempo, através do Karma, Dharma, Upasana. Aí depois, quando nós entramos no Jnana Yoga do Vedanta, nós fazemos o Shravana, Manana e Nididhyasana, os 3 níveis, né? Ouvir os ensinamentos até que eu tenha desenvolvido essa compreensão intelectual deste corpo de conhecimento, né? Depois de ouvir tudo isso, eu vou passar um tempo remoendo, refletindo, contemplando e resolvendo as minhas dúvidas, por mim mesmo, ou através do contato com as escrituras, ou através da ajuda do professor, né? Então, esse é um manana. E depois de um período fazendo manana, eu entro no processo, no Nididhyasana. Nididhyasana é uma prática espiritual extremamente sutil e difícil de ser definida. Você pode defini-la de ângulos diferentes, né? Eu gosto de apresentá-la como alinhar aquilo que você sabe com aquilo que você vive, aquilo que você é, entendeu? Você vai conformar ali um alinhamento entre todo o conhecimento que você tem, que você absorveu através do Shravana, você foi resolvendo as dúvidas, as vaguezas, as abstrações através do Manana, resolvendo todas as questões com o professor, depois você tem a compreensão clara de todo esse processo vedântico, aí você entra no Nididhyasana, que é o quê? Quando você vê que tudo que você sabe não está realmente alinhado com o que você é, o que você vive, o modo qual você vive, aí você vê onde você precisa fazer correções, né? E a correção
através do Yin Yoga, do Vedanta, não é fazer algo fisicamente ou verbalmente, é simplesmente, entendeu? Ver a ignorância se manifestando do corpo causal, da mente subconsciente, se manifesta na minha vida de tal modo que eu estou interagindo com o campo movido por governado por esses resíduos de ignorância, entendeu? Aí o que a gente faz, Alexandre? A gente lembra dos ensinamentos, porque naquele nível o indivíduo ele já tem os ensinamentos muito vivos em suas mentes, né? Ele lembra dos ensinamentos e fala, não, eu já não sou governado por esses resíduos de ignorância, eu me recuso a viver alinhado com essas vasanas fundadas na ignorância, né? E você, então, de um modo mais, como se diz, metafórico, né? É como se você estivesse fuzilando a ignorância, né? com a luz do conhecimento. Você pega o conhecimento, você joga na escuridão, você dissipa a escuridão. Então, você vai simplesmente fuzilando esses resíduos de ignorância, lembrando os ensinamentos e dizer, não, eu não vou cair nessa, eu não vou entrar nessa viagem, agora você está me dizendo isso e aquilo. Eu reconhecia a luzinha vermelha, né? Ignorância se manifestando em minha vida, né? Através de pensamentos, através de palavras, através de ações. Aí, imediatamente, eu me recomponho, né? Eu vou me corrigindo. Como? Através da compreensão, através da força de vontade, que precisa ser aliada com a nossa compreensão ou conhecimento, né? Aí você diz, não, e a minha vida, de agora em diante, ela deve ser governada pelo conhecimento como exposto diretamente de Brahman, através de Shwara, através dos rishis e através dos nossos professores. Então, este é o processo vedântico. E para chegar lá, o indivíduo tem que passar por todas as yogas iniciais, sempre com o espírito de devoção, né, até chegarmos a esse ponto, né, de contemplar sobre o imperecível Brahman, que nada mais é do que contemplar no silêncio do meu quarto de meditação, né, nos ensinamentos que revelam este princípio, a única realidade, extremamente invisível e sutil, mas ainda assim infinitamente não limitado, a natureza de todos nós. Portanto, eu decidi de estabelecer a minha identidade naquilo que é a realidade, que é a natureza imperecível, infinita, onipresente, incompreensível, imutável, imóvel, eterno, de Brahman, a minha própria natureza, a natureza de Deus também, como Criador, né? Então, somente eles alcançam mim, através da compreensão, porque é um alcançar sem fazer nenhum movimento no espaço e no tempo. É alcançar puramente através da compreensão daquilo que é a real natureza de tudo e de todos. Só me ilustrou um pouco aquelas passagens, né? Tem uma passagem interessante, já tinha algum tempo que eu não tinha visto essa analogia, de alguns anos que não apareciam para mim, porque eu estou sempre ouvindo, suando, aqui e ali, do ferreiro, né? Que usa uma base, uma bigorna. A bigorna não se modifica, ela é feita de um alói, de um metal muito duro, então ela vai moldar todo o resto, mas ela permanece absolutamente imutável, né? Então esse Deus, este Nirguna Brahman, é o princípio imutável. Então, ele foi dando alguns exemplos vedânticos daquelas características, né, deste Nirguna Brahman que precisa ser contemplado pelo Nididhyasaka, pelo o Vedantin, né, o Yin Yogi, né? Portanto, Nirguna Krishna, Nirguna Brahman, é chamado do substrato imutável que permanece o mesmo, exatamente como uma bigorna. E aí a questão é, ao ouvirmos essa descrição desses versos 3 e 4, nós nos perguntamos como a gente consegue meditar sobre um Brahman sem nenhuma característica, propriedade ou atributo. Não tem nada onde a gente possa se agarrar, assim por dizer, né?
A pessoa deve ter preparado a mente, qualificado a mente. Vocês me desculpem, eu esqueci de concluir um discurso que eu estava fazendo, uma fala minha prima, né, para ilustrar a questão da pré-qualificação e da tendência do ego humano de dizer assim, não, já entendi tudo, entendi até mesmo a Aham Brahmasmi, né? É dito que quando nós chegamos no Jnana Yoga do Vedanta, estejam preparados, né, para um processo que pode levar algum tempo, em alguns casos, algumas vidas, tá? Então, a preparação, ela representa, em geral, 5 anos de Shravana, 10 anos de Manana e 15 anos de Nididhyasana, né? Então, você bota 15 mais 15, 30 anos. Naturalmente, isso não é para ser levado na ponta do lápis, né? Mas é simplesmente um conceito geral, genérico, para que a gente saiba que nós não precisamos ter pressa, tá? A maturidade, o desenvolvimento das qualificações necessárias levam sempre o tempo que levam, né? E a fruta só cai realmente quando ela está realmente, totalmente, literalmente madura. Então, é isso para dizer que as qualificações são indispensáveis, né, para entrar no Jnana Yoga do Vedanta. E aí entra aquela passagem do verso que diz, tendo restringido os órgãos dos sentidos, sendo equilibrados em relação a todos e interessados no bem-estar de todos os seres vivos, etc. Né? Então, nós estamos falando sobre qualificações, em geral elas são apresentadas como os 4 Ds, né? Discriminação, o discernimento, o intelecto capaz de discernir entre o que é Dharma, o que é Adharma, o que me eleva espiritualmente, o que me declina espiritualmente. Então, este é o primeiro nível de discriminação, o discernimento, sem o qual o discernimento entre Sati e Mithya é impossível, né? Esse é um outro problema. As pessoas querem pular a observação e a discriminação a respeito do Dharma e do Adharma e querem ir diretamente fazer uma discriminação entre Sati e Mithya, mas a capacidade discriminativa do indivíduo é tão grosseira que ele nem conseguiu ainda discriminar entre Dharma e Adharma, né? Então, não funciona a viagem, né? Então, o indivíduo deve passar por esse D da discriminação, do discernimento, para entrar no D da despaixão, né? Vairagya ou despaixão, uma maturidade que permite ao indivíduo um sentimento de okayness, né? Tá tudo bem quando está bem, está tudo bem quando não está bem, né? Eu simplesmente desenvolvi uma certa equanimidade a respeito dos parábadas. Os parábadas são entregues a mim segundo essas leis precisas e inteligentes, as leis do karma, né? Então, eu não tenho nenhum problema a respeito daquilo que Deus me entrega, né? Então, a discriminação vai apoiar a despaixão, a equanimidade a respeito daquilo que chega, né, das nossas experiências, né, seja elas mais favoráveis ou menos favoráveis, né? Então, nós temos os primeiros 2 Ds, o terceiro D é disciplina. Disciplina é o terceiro D, e é importantíssimo porque, como nós sabemos, a ignorância é profundamente arraigada no corpo causal e ela se manifesta. Você pode fazer uma montanha de trabalho no nível da mente consciente, mas no nível da mente subconsciente e inconsciente existem resíduos, sementes de ignorâncias bem depositadas lá, né? E essas ignorâncias, elas se manifestam na nossa mente consciente toda vez que nós estamos interagindo com o mundo, e muito frequentemente elas se manifestam quando nós estamos em dificuldades. Aí vem aquelas respostas mais violentas, mais animalescas, né? Ainda menos dármicas, né? Então, essa disciplina é importante para a gente simplesmente controlar essas tendências adármicas, essas tendências que me fazem declinar espiritualmente, né? Então, eu vou simplesmente, na minha meditação,
eu vou observar aquilo que passa em minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas tendências de dizer isso e aquilo, de fazer isso ou aquilo, né? Então, eu vou desenvolvendo uma capacidade de controle dos órgãos, de recepção, de modo que eu não vou deixar os meus órgãos dos sentidos se conectarem com tudo, sem nenhuma discriminação, né? Não, eu falo assim, não, eu não vou deixar meus órgãos dos sentidos se conectarem com essas coisas que no final só dá encrenca, só cria problema, só cria karma, né? Então, eu vou me tornando o mestre dos meus órgãos dos sentidos e não deixo eles ficarem correndo por aí indiscriminadamente. Eu sou o mestre, eu já não sou mais o servo, o escravo dos órgãos dos sentidos, né? Então, essas disciplinas, elas iniciam com controle dos órgãos dos sentidos, de recepção, de percepção. Elas passam pelos órgãos da ação também, você tem que colocar um filtro, um freio, aquelas palavras e ações que, mais uma vez, causam problemas, causam ainda mais perturbações mentais e emocionais, né? Então, nós tendo purificado, né, vigiado, refinado, controlado, digamos assim, não é controlar através da supressão, meu controle através de uma compreensão daquilo que me eleva e daquilo que me destrói espiritualmente, né? Então, depois disso, eu tenho que entrar num âmbito de uma disciplina mais difícil ainda, que é a disciplina dos pensamentos, na medida que eles aparecem da minha mente subconsciente, da minha consciente, do corpo causal ao corpo sutil. Então, o controle da mente é ainda mais sutil, requer uma mente ainda mais sutilizada, mais refinada, não, mais satívica. Mas também é necessário, a gente precisa fazer um inventório de pensamentos, porque, como nós sabemos, os pensamentos irão produzir ou se tornar as minhas tendências, o meu caráter, né, a minha personalidade, as minhas vasanas, né? Então, esses pensamentos precisam ser vistos muito cuidadosamente, né? Entre outros controles, né, um dos controles é o controle da resposta que a gente dá às situações, como se diz, adversas, né? Então, a gente vai vendo, a gente vai analisando as respostas que a gente dá a determinadas circunstâncias adversas e a gente vai vendo assim, não, isso não é possível, eu preciso de mais titiksha, né? Eu preciso de mais equilíbrio mental e emocional, eu não posso reagir emocionalmente tão violentamente sempre que as coisas não estão de acordo com meus gostos e desgostos, né? Então, existem outros ângulos a partir dos quais eu vou observando o modo qual eu reajo, né, aos estímulos do campo, e eu vou purificando, refinando, né, controlando, né? Controle de tudo isso é um controle através da compreensão, de novo, me repetindo aqui, tá? E o último D, como nós sabemos, é o desejo. Nós sabemos que o desejo é um problema, quando é um desejo por coisas do mundo, né? Coisas materiais, coisas desse mundo físico, coisas que envolvem seguranças e prazeres sensoriais. Esses desejos nos amarram no samsara, mas existe um desejo que nos liberta do samsara, que é o desejo pelo autoconhecimento, que transforma e liberta. Então, esse desejo é um desejo que é a qualificação mais importante. Ela só se desenvolve, em geral, só se desenvolve na medida que as outras também se desenvolveram. Como é que você vai ter um titiksha, que é um desejo ardente pelo autoconhecimento, que transforma e liberta, se você não tem realmente uma discriminação capaz de compreender os defeitos de tudo aquilo que pode ser obtido no mundo dos objetos sensoriais, né, os objetos do samsara, né? Então, você precisa de uma boa mente discriminativa para desenvolver essa capacidade de dizer, não é por aí, eu não quero mais saber de nada disso está realmente produzindo aquela paz e felicidade que eu estou buscando, né? Então, tudo isso cresce, né, em seu devido momento, né, gradualmente, de modo que o indivíduo, no final, tenha um desejo intenso por isso, ao ponto de ele
necessariamente, inevitavelmente, experimentar uma despaixão ou um desinteresse pelas coisas do mundo. Então, é inevitável isso. Qual a razão de dominar os órgãos dos sentidos? Só me elabora um pouco mais aqui. A natureza superior de todos nós é Nirguna Ishvara, é aquilo que não é possível de ser objetificável. Então, eu preciso de, como um bom Jnana Yogi, contemplar ou meditar no Brahman inobjetificável, né? Então, para mim fazer isso, eu não posso fazer isso através dos órgãos dos sentidos, né? Os órgãos sensoriais, assim por dizer, precisam ser fechados, né? Não, agora eu estou fazendo uma busca por algo que não é acessível através dos 5 sentidos e do intelecto, tá? Eu estou tentando buscar aquilo que é além da experiência sensorial e das inferências, né? Então, eu preciso, sim, de dominar meus órgãos sensoriais, porque senão, como nós vimos antes, governado pelas tendências vassanas, por objetos sensoriais, né, o corpo-mente, ele viaja lá fora, contatando todos os respectivos objetos de cada um desses canais sensoriais, né? Então, o indivíduo ele não consegue ter a introspecção necessária para contemplar nas declarações finais dos Upanishads. Só me fala que, porque esse Brahman não é objetificável, é muito comum as pessoas acharem que ele, na verdade, ele não existe, porque algo que não pode ser acessado através dos órgãos dos sentidos e do intelecto só pode ser não existente, né? Então, este é um erro muito comum, né? As pessoas, algumas delas não encontram valor no Vedanta, e algumas delas encontram um valor filosófico no Vedanta. Eu acho que eu compartilhei com alguns de vocês anos atrás, isso foi antes, quando eu entrei em contato com o Vedanta, eu fiquei tão apaixonado. Naquela época eu fazia muitas postagens no Facebook, no YouTube, e aí uma pessoa, eu morava nos Estados Unidos, uma pessoa me contatou e me perguntou: você é professor de Vedanta? Que tipo de professor? Você é um professor de Vedanta guru ou filosófico, ou acadêmico, né? Eu achei muito interessante aquela questão, foi colocada para mim tantos anos atrás, né? Você é um professor guru ou você é um professor acadêmico? Aí eu tive que pensar um pouquinho, porque não tinha ainda, né, ocorrido para mim essa questão muito claramente. Eu falei: não, eu sou um professor guru, né? Aí o cara, muito honestamente, eu lembro, ele era um indiano, ele virou para mim e falou assim: ok, não, tudo bem, obrigado, eu estou interessado em professores acadêmicos, tá? Então, é muito mais fácil você abordar o Vedanta do ponto de vista acadêmico, né? É uma filosofia, como alguns às vezes dizem, né? E não é uma filosofia. Uma filosofia, ela vai simplesmente agregar mais conhecimento informativo na sua mente, né? E conhecimento informativo, ele não transforma. Existe somente um conhecimento que transforma, que é o conhecimento a respeito de sua real natureza, infinitamente não limitada, né? Então, o conhecimento acadêmico é um conhecimento que, embora se refira a uma entidade Brahman, livre de atributos, né, livre de impossível de ser objetificável, etc, etc. O indivíduo fala assim: não importa, é tudo uma filosofia, eu só quero entender a ciência do Vedanta, o corpo de conhecimento, a estrutura de ensino do Vedanta. Eu gosto de filosofias, eu sei que nenhuma filosofia transforma, porque eu sou um filósofo. Eu já passei por dezenas de filosofias, nenhuma delas me transformou, né? Aí o indivíduo fala assim: tudo bem, eu quero mais, compreender um pouco mais uma outra filosofia, essa vez é a filosofia do Vedanta. Não, o Vedanta não é uma filosofia, muito embora ela pareça ser aqui e ali, quando nós entramos nos aspectos mais sutis, como, por exemplo, a natureza de Maya,
né? É tão sutil, é tão vago, é tão além da compreensão humana que para nós é mais visto como uma filosofia e não uma ciência da realidade, a ciência da consciência, a ciência da existência, né? Quando a gente entra no aspecto Sati de Brahman, o Vedanta tem uma aparência mais filosófica, mas não é exatamente assim. O Swamiji, de vez em quando, fala o lado filosófico do Vedanta, mas ele aqui, ali, ele diz de novo, que Vedanta não é uma filosofia, ela é uma filosofia desde que ela não tenha realmente sido assimilada e transformado o buscador espiritual. Ela deixa de ser uma filosofia quando ela é devidamente assimilada, internalizada e transforma o buscador espiritual. Aí já não é mais uma filosofia, né? Então, se aborda do modo que você quiser. Como o Yan Yoga, que transforma, é muito difícil, a maioria das pessoas, né, elas falam, não, já entendi tudo, eu quero o meu diploma de Yani, né? O quanto antes eu quero o meu diploma de Yani. Por isso que eu também lembrei dos 5, 10 e 15 anos de Shravana, Manana, Nididhyasana, que não é nada realmente escrito na pedra, depende do nível de preparação de cada um de nós. Ok, eu tô bem, minha voz está segurando a onda, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, Marcelo? E a gente volta, aí a gente faz mais um pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza,
qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.